Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Já quero dizer que a responsabilidade é muito grande. Mas, eis-me aqui. Como Maria falou ao anjo, cumpre em mim a tua vontade, né? Quando deram a oportunidade para a Alícia dançar o louvor, eu fiquei ali meditando na letra do louvor. E eu falei assim: Senhor, como pode o Senhor encaixar as coisas certinhas com a palavra que eu vou ministrar? Porque essa mensagem eu escrevi há alguns meses. E as minhas lágrimas caíram ali porque Deus não é fiel a mim nem a ti. Deus é fiel à palavra dele. Ele deu a inspiração para essa palavra ser escrita, porque Ele tem um amor sobrenatural pela minha vida e pela tua vida. E quando o pastor falou comigo para ministrar, eu falei: Deus, eu não vou perder a oportunidade de ministrar essa palavra, que eu ainda não ministrei, eu só esbocei, porque eu creio que é isso que a igreja quer ouvir. E as oportunidades foram de encontro à mensagem, o louvor foi de encontro à mensagem. Então eu subi aqui no altar, apesar de estar com as pernas tremendo, mas com uma certeza no meu coração. Essa mensagem é para nós essa noite. Amém? Então eu já quero convidar você a acompanhar a leitura da mensagem que está em Salmos de número 119. No verso 165. Vamos ler a palavra do Senhor. Atentos o que o Senhor quer falar para a sua noiva. Aleluias. Salmos 119. 165. Diz assim a palavra: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Aleluias. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu fiz uma reflexão da minha caminhada com Cristo. Eu conheci o Senhor em 1998. Eu senti uma necessidade que parece que Deus ia me recolher naqueles dias. E cheguei para o pastor e falei: pastor, que eu queria me batizar. Mas tinha algumas coisas que me confrontavam com aquilo que eu escutava muitas vezes de pessoas que já conheciam Jesus. E graças a Deus que o pastor, ele foi usado na palavra para trazer a luz daquilo que eu queria. E eu me batizei, e daí para frente eu venho
andando com o Senhor. E o Salmo 119, ele é um salmo muito longo. Talvez seja o maior salmo da Bíblia. Mas é o salmo que fala a respeito da necessidade do homem e da mulher ter a palavra, conhecer a palavra, viver na palavra. Se nós formos observar esse salmo, ele fala com propriedade para você guardar no seu coração. E não se esquecer nunca mais de Salmo 119. Quando ele fala que a lei, ele está falando que é a palavra. A lei é a palavra. Não é lei que te escraviza. Não é lei que te obriga você cumprir. Mas é a palavra que ele deixou para ser observada. A lei é a palavra do Senhor. Né? A palavra é Deus falando conosco. Não é eu, a pastora Cida, falando com vocês. É Deus falando comigo e com vocês. Quem não pensa assim, não está preocupado com a vida. Quem não pensa que a palavra de Deus é a boca de Deus falando com você, não está preocupado com a sua vida. Não está. Salmos 19, e no verso 7. E engraçado que eu comecei a ler o verso 7. E eu voltei um pouquinho do começo, no 19. E aí eu escrevi para ler apenas o verso 7. Mas no momento em que eu li o Salmos 19 inteiro, eu falei assim, meu Deus, é o Salmos que descreve toda a situação da nossa vida, dia após dia. Então não tem como se manter apenas no verso 7. Então eu vou ler o Salmo 19 inteiro, para vocês ter atenção no Salmos 19. Diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. É a obra do Senhor. Um dia faz declaração ao outro dia. E uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Olha como ele vai descrevendo esses salmos. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. Sem linguagem, sem fala, ouve a voz do Senhor. Em toda a extensão da terra e as suas palavras, até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Olha que coisa linda. Que é igual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Isso é as obras do Senhor.
todos os firmamentos. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita. E refrigera, esse é o verso 7, que eu escrevi aqui. A lei do Senhor é perfeita. Ou seja, a palavra do Senhor é perfeita. E refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E dá sabedoria aos simples. Quem serão esses simples? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Só tem isso quem dá atenção à palavra do Senhor. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino. E mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quando eu estava lendo esse salmo, pastor, eu me lembrei da Ivinha. Acho que tinha 2 meses, mais ou menos, que nós tínhamos alugado aquele salãozinho pequeno lá no Castro Alves. E os cultos da semana era de quarta-feira. E nessa quarta-feira se encontrava eu, o pastor Marcos e o pastor Ednardo e a Leidinha. A Leidinha vai lembrar. E eu ministrei uma mensagem. Eu não me lembro qual foi o livro que eu li, mas eu falei para o pastor exatamente isso. Porque a nossa alma, ela estava tão abatida de olhar para aqueles bancos e ver apenas 4 pessoas ali congregando. E eu falei para o pastor nessa noite o seguinte: pastor, a recompensa. Nós não vamos parar esse ministério, nós não vamos desistir por apenas ter 4 pessoas assistindo esse culto. Porque eu sei que há recompensa e eu sei que o meu pastor vai se lembrar desse dia. E olha o que Salmos 19 diz para cada dia das nossas vidas, para cada momento das nossas vidas. Naquele dia o Senhor me usou para dizer a recompensa. E olha aqui a recompensa, pastor. A recompensa é você, é você, é você, é vocês que estão aqui ouvindo a palavra do Senhor. Essa é a recompensa de não parar como Deus falou com Josué. Como Josué transmitiu o que Deus falou para aquele povo. Deus falou para Josué, fala para aquele povo, não temam. E Josué, apesar de estar com a sua alma batida, transmitiu a palavra do Senhor para aquele povo. Aleluias. Sejam agradáveis as palavras. Eu já corri para o 14, que é onde encerra o Salmos 19. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e
libertador meu. Ou seja, só há um libertador, que é o Senhor. E esse libertador, ele só vai libertar através da palavra do Senhor. Através do que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas só liberta através da palavra se eu der ouvidos. Se eu ouvir a palavra do Senhor. Se eu deixar os meus ouvidos ouvir a palavra por quem está ministrando. Aí eu vou receber a libertação que eu preciso. A libertação que é necessário para a minha vida. O salmista, ele registra ou escreve o que todos nós precisamos para sobreviver. Espiritualmente falando, as escrituras são úteis de todas as formas. E é capaz de nos satisfazer em qualquer tempo das nossas vidas. E a Bíblia, ela tem que ser o nosso alimento diário. Assim como o nosso corpo necessita do alimento natural, o nosso espírito, ele necessita desse alimento diário. Porque basta apenas um dia que você distrai, já abre brecha para outras vozes te confundir. Mas quando você tem esse alimento diário, você conhece a voz do Senhor. E você sabe distinguir quem está falando com você. Por conta da palavra que você tem na sua vida todo dia. É o seu alimento diário. E quando a gente pratica, essa palavra ela restaura. Ela alegra e ela santifica. Mas nós só praticamos aquilo que conhecemos, não é isso? Como eu posso praticar algo que eu ainda não conheço, pastor? Não tem como. Se eu nunca fui na academia, eu chego lá, eu olho aqueles aparelhos, eu vou ficar perdida. Eu não sei como praticar aquilo, eu não sei como usar aquilo. Eu necessito logo de um professor para me ensinar a usar aquele aparelho que está na academia. Se todos os dias eu entrar lá e não me preocupar de fazer certo e for fazer de qualquer jeito, eu mesmo, sem a instrução, eu vou correr o risco de me machucar. Porque eu não sei usar aquilo. Eu não sei de que maneira, eu não sei as posições, como é que eu faço. Eu preciso do professor. Assim é a palavra de Deus. Ele é o nosso professor. Ele nos ensina. A palavra do Senhor nos trouxe conhecimento da graça dele. E é a palavra de Deus que tem autoridade para aquele que crê nela. Mas se não conhecemos, como temos essa autoridade? E essa autoridade não é autoridade de chegar até alguém e dizer: você está preso, ou você está condenado. Não é essa autoridade
que Deus dá através da palavra. É a autoridade que nós temos diante do nosso adversário. Porque quando o adversário das nossas almas vier para contigo dizer que você não pode, que você não consegue, que você não é digno de estar na presença do Senhor, você vai diante dele com a autoridade da palavra do Senhor, dizendo: Ele me comprou com preço de sangue. E é só na palavra que nós podemos fazer isso. Se não estivermos com a palavra no nosso coração, nós não vamos ter essa autoridade de repreender o nosso adversário. E a palavra do Senhor, ela diz que Ele está ao derredor das nossas vidas, procurando apenas uma brechinha de nada para nos confrontar, pastor. Para dizer que você não vai conseguir. Para dizer que não tem mais jeito. E aí, quando você tem esta autoridade, você repreende o vento, você repreende a fúria do mar, você repreende a tempestade que se levanta contra a tua vida, porque você está com a autoridade da palavra do Senhor. Aleluias. Quando Deus diz, os meus pensamentos não são os nossos pensamentos, Ele está dizendo que somente nas Escrituras estão os pensamentos dEle. É só conhecendo as Escrituras que nós vamos conhecer os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus estão nas Escrituras. Deus estava falando com alguém que ainda não conhecia Ele. Ele diz, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Mas se você ler as Escrituras, se você conhecer as Escrituras, você vai conhecer os meus pensamentos. É nele que encontramos os pensamentos que Ele tem para nós. As Escrituras, ela é divinamente inspirada por Deus. E no 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que a palavra do Senhor é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito. Como é que pode, hein? Outrora, nós éramos imperfeitos. Mas pela graça de Jesus Cristo, Ele nos chama de homem perfeito. Nós não somos perfeitos, mas a palavra do Senhor tem tanta autoridade que se você acolher, tomar posse da palavra, ainda que alguém diga que você tem alguma coisa que te torna imperfeito, você com a autoridade da palavra vai fazer assim, mas o Senhor me tornou perfeito. Pela graça do Senhor. É meio contraditório, porque o homem, ele é falho. O ser humano, ele é falho em todos os caminhos que andar. Mas se andar no caminho do Senhor, o caminho do Senhor tem esse papel de lhe tornar perfeito. Aleluia. Tudo que temos nas nossas vidas secular, as coisas, os negócios,
tudo. Isso é inútil. O que é útil para Deus é quando temos a palavra. É quando vivemos na palavra. Quando nós tomamos posse da palavra, quando nós ficamos sujeitos à palavra, aí nos torna útil para Deus. Quando nós não nos sujeitamos à palavra, não temos utilidade nenhuma, Diácono Luiz, para Deus. Porque nós não estamos nos sujeitando à palavra do Senhor. E eu estou falando, não é para alguém que não conhece a palavra. Eu estou falando para uma igreja que está em Cristo Jesus. Porque se eu estivesse pregando para alguém que ainda não conheceu a palavra, eu ia falar assim, por que então eu estou aqui, se eu não sou útil? Mas para o entendimento nosso, que somos já ouvinte da palavra, nós sabemos que nós só somos útil para Deus quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus. Aí nós tornamos útil para Deus. A palavra de Deus é que nos habilita para a obra dele. A missionária Gisele falou da filha dela que foi fazer a prova prática para ter uma habilitação na mão para dirigir, que é uma lei que exige que para alguém dirigir um automóvel é necessário ter uma habilitação. Tem gente que até dirige bem. Tem motorista que dirige bem um automóvel, uma moto. Mas se ele não tiver habilitação e for parado, ele vai ser atuado. E ele vai responder por aquilo que ele está praticando. Então, logo, como posso eu ser habilitada para a obra de Deus se eu não tiver a palavra? Eu só sou habilitada para a obra do Senhor se eu tiver a palavra. Se eu ler a palavra. Se eu der crédito à palavra. Se eu acreditar naquilo que me foi instruído. E para mim ser instruído, alguém tem que estar habilitado para ensinar. Não adianta nós querermos aprender apenas lendo. Nós temos também que nos esforçarmos para fazer o curso, estudar. Se a igreja tem um professor e aquele professor ele é habilitado para ensinar, dar um curso de teologia, e eu não tenho esse desejo de aprender com esse professor, eu estou dizendo para Deus o seguinte: eu te amo, eu quero te servir, mas para ensinar outras pessoas, eu não quero ser habilitado. Porque eu não posso ensinar outras pessoas se eu não tiver
a certeza daquilo que eu estou falando. Engraçado que a nossa igreja, ela começou pequenininha. Ela é uma igreja de poucos membros, mas Deus tem um zelo tão tremendo com essa igreja, que Deus habilitou um professor para dar curso de teologia aqui. E logo, todos que queiram aprender com a palavra do Senhor, mas aprender com excelência, Deus tem um instrumento para ensinar aqui. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, se você quer ser um pregador, se você quer pregar, estude a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém que não estuda a palavra de Deus pode até ter o dom da pregação. Ele pode até ter unção. Mas ele não estuda a palavra de Deus, ele vai subir no púlpito e vai servir apenas para ser um animador de igreja. Porque ele não vai falar com propriedade a palavra do Senhor. Muitas vezes ele troca até alhos por bugalhos. Porque ele não tem esse desejo. Ele acha que ele já é tão habilitado. Porque ele tem jeito, ele tem domínio, ele tem presença de palco. Mas ele não estuda a palavra do Senhor, pastor. Ele não estuda. Quando alguém diz, alguém que estuda a palavra de Deus, fala para a igreja do Senhor. Se você está enferma, alguém aqui está enferma, levante-se do seu lugar, venha até o Senhor, porque Ele tem poder para te curar. É porque Ele está resguardado na palavra. A palavra do Senhor, ela tem autoridade para dizer isso. Porque nós conhecemos o poder de Deus. Deus tem poder para curar através da palavra. E quando eu estou cheia da palavra e da autoridade do Senhor, eu creio que se eu orar, Deus vai curar. Porque é a palavra do Senhor. Primeira Timóteo 4, 15 e 16 diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Medita na palavra, para que seja aproveitado, e o aproveitamento seja manifesto a todos. É somente a palavra que vai manifestar o poder de Deus a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás. Nós somos salvos, não é pelas obras, mas é pela graça de Cristo. E quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos que Ele nos deu essa condição. Tanto a ti mesmo, o 1 Timóteo diz, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Tem muita gente que fala, e ontem a pastora falou a respeito disso. Não, mas eu já conheço Jesus. Não, mas eu me frustrei. Não quero mais ir para a igreja. Eu já conheço a Jesus.
Mas onde é que você vai ser instruído pela palavra? Não é pelas mensagens que o mensageiro ministra? Será que dá para se alimentar da palavra do Senhor apenas nas redes sociais? Tem essa unção de poder para mudar a minha vida e a sua vida? E o que o nosso adversário quer é exatamente isso. É te tirar do foco. O propósito do salmista é mostrar que somente por intermédio da palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne, que temos vida com Deus. Esse é o propósito do salmista. No verso 25 diz: a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Por que o salmista falou isso? Porque nós viemos do pó. E a nossa alma, ela está sempre apegada ao pó. Tudo que veio de encontro para das nossas vidas, para nos tirar do alvo de Cristo, é normal a nossa alma se abater. A nossa alma se abate. A tristeza toma conta. Mas o salmista diz: vivifica-me, Senhor, através da palavra. É somente através da palavra de Deus que nós somos vivificados. Ou seja, não é aquela pessoa que está vivo somente o corpo. É aquela pessoa que precisa que esteja vivo o corpo e a alma. Quantas pessoas você tem se deparado com uma alma já prestes a morrer? Uma alma triste, uma alma amargurada. E o corpo, ele transmite aquilo que a alma sente. Se a alma estiver abatida, o teu corpo, ele pode sofrer doenças. Porque a alma está ferida, a alma está machucada, a alma está doente, prestes a morrer. Espiritualmente, a alma está prestes a morrer. Por isso que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. O louvor diz: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Porque nós precisamos todo dia ouvir a voz do Senhor. E essa voz está na palavra. Deus falando comigo e com você. No verso 105, diz assim a palavra de Deus. E eu amo esse verso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Porque não dá para prosseguir o caminho sem a palavra de Deus. Não dá para andar no caminho sem a palavra. Nós só andamos nesse caminho pela palavra. É essa palavra que tem que ser penetrada em nossas vidas. Nós somos guiados por ela. Nós somos guiados pela palavra. Os pés dão passos. A cada passo que damos, precisamos estar revestidos da palavra do Senhor. O caminho sem a luz da palavra fica obscuro. E o desvio
é o tropeço para a queda. O desvio é o tropeço para a queda. A palavra de Deus tem poder para nos edificar. Quando nós somos edificados pela palavra, a nossa casa está construída na rocha, Diácono Luiz. A nossa casa está construída na rocha, porque nós somos edificados pela palavra. O Salmo 116 diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Quando você não tem mais esperança no Senhor, você é envergonhado. Quando nós, servos do Senhor, não temos mais a esperança no Senhor, nos tornamos envergonhados. Tudo nos envergonha, pastor. Você sai, você se sente um lixo, você se sente envergonhado, porque você não tem mais a presença do Senhor. Davi, ele falou assim: cria, Deus, em mim um coração puro e um espírito reto, mas não retires de mim o teu espírito. Quando nós não estamos na presença do Senhor, quando nós abandonamos a palavra do Senhor, nós nos tornamos malfeitores, nós nos tornamos sonegadores, nós nos tornamos pessoas que não têm mais justiça. Nós somos desonestos. Nós somos desonestos com nós mesmas. O que o adversário das nossas almas quer é exatamente isso. Que nós nos tornamos exatamente desse jeito. Porque foi abandonado aquilo que traz luz para os nossos pés, que traz luz para a minha mente, que ilumina a minha caminhada. Porque quando você anda no escuro, você está sujeito a tropeçar e a cair e ser envergonhado. Quando você despreza a palavra de Deus, você fica sem esperança e a vergonha domina o desesperançoso. A vergonha domina o desesperançoso. Uma pessoa sem esperança, ela não é nada. Mas aí você fica pensando, tem muita gente aí que não conhece ainda a palavra de Deus e vive bem. Ok. Tem muita gente por aí que não pensa nisso. Se eu não andar na luz, eu vou tropeçar. Ok. Deus, Ele deu o sol para todos. Mas a sombra é só para quem procura. Não é isso? Ele deu o sol para todos, mas a sombra é só para quem procura. Nós estamos na sombra do Senhor. E se quisermos estar sempre com esse
braço estendido sobre nós, com esse apoio, as mãos do Senhor, os braços do Senhor, Ele é tão grande, Ele é um Deus tão grande, que a palavra do Senhor diz que Ele acolhe nós debaixo das suas mãos, como uma galinha esconde os seus pintinhos na hora da chuva. Eu não sei se você já viu uma galinha dando abrigo aos seus filhotinhos quando está chovendo. É uma coisa sobrenatural. Sabe por quê? Porque o homem, ele pode colocar 30 ovos em uma chocadeira, pastor. E nascer os 30 pintinhos. Mas quando os pintinhos saem de lá da chocadeira e ele apresenta a mãe, a galinha, e quando vem a chuva, ela vai acolher os 30 pintinhos debaixo das suas asas. E aí talvez você esteja perguntando, como é que cabe 30 pintinhos debaixo das asas de uma galinha tão pequenininha? Sabe por quê? Porque a galinha, ela adotou os 30 pintinhos como filhos. E o amor para proteger os seus pintinhos, seus filhotinhos, é tão grandioso que cabe todos debaixo das asas dela. Assim é o Senhor para conosco. Ele nos adotou como filho. Ele é o nosso Abba. É o papai que nos cobre, que nos protege, que nos dá esse privilégio de termos a palavra do Senhor. E quem não tem, está perdendo. Quem não tem, é como o louvor que diz que se eu não ouvir a sua voz, eu morro. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, mas eu quero fazer uma oração com a autoridade da palavra do Senhor. Porque a igreja, ela está passando por um momento de enfermidade, e é não apenas uma enfermidade física, é uma enfermidade espiritual também. Mas eu quero orar também, pedir a Deus que o Senhor visite a sogra da Paloma. A sogra da Paloma, ela é cristã, mas ela não professa a mesma fé. E houve trabalho bonito na casa dela, culto no lar. E hoje a igreja bíblica que está fazendo aniversário. E a Paloma conseguiu convidar a Má para vir para a casa dela e de lá ir para o culto. E ela foi para o culto. E quando veio a notícia minha, eu fiquei preocupada, porque a Má, ela ainda não professa a mesma fé. E ela foi para o culto e no término do culto, ela saindo da igreja, ela descendo, tem um degrau, ela está muito frágil. E ela descendo, ela não percebeu que o degrau era bem alto, ela caiu. E ela, além dela ter se machucado, além dela de ter cortado próximo ao cotovelo, eles levaram ela na UPA e ela teve 3 fraturas no ombro. Agora você imagina alguém que ainda não está preparado para viver um momento como esse. Você entende agora a necessidade de nós estarmos alicerçados na palavra do Senhor?
nós entendemos a situação, mas alguém que ainda não tem esse alicerce, ela vai questionar. Então vamos orar ao Senhor, pedir, clamar ao Senhor, que essa seta maligna não entre no coração dela. Que o propósito que o Senhor tem para aquela família, como o Senhor falou a Josué, e Josué repetiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa palavra ela se cumpra na vida da Paloma, na vida do Regis. Que ela possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É através da autoridade que o Senhor nos deu, através da palavra do Senhor, que nós vamos repreender essas sectas malignas, que muitas vezes vêm para nos afastar de vez da presença do Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças, Senhor, pela palavra que já está, Senhor, apregnada dentro de nós. E que nunca, Senhor Jesus, nós esquecemos, mas que de dia e de noite nós meditamos na tua lei, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero orar pela igreja do Senhor. Meu Deus, vai de encontro cada vida nesta hora, nesta noite, Pai. Meu Deus, faz os teus filhos entender, Senhor, que nós só temos condições de andar através da tua palavra, Senhor. Que nós só temos condições, ó Deus, de sermos, Senhor, melhores. Quando nós nos submetemos, ó Deus, a tua palavra, os teus mandamentos, Pai. O teu mandamento é: ama o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua vida, com toda a tua alma. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você cumpre toda a lei, diz a palavra de Deus. Ah, Pai, nos ensina cada dia a andar diante da tua palavra, Senhor. Para que nós não tropece, Senhor, em pedras. Para que nós não caia. Oh Deus, também quero orar, Senhor Jesus, pela Má, Senhor. Deus, talvez eu não conheça ela profundamente, Pai. Mas tu conheces, Senhor, a Marcionília. Tu sabes quem é a Marcionília. Tu sabes a família da Marcionília quem é, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que tem uma igreja, 2 igrejas, talvez 3 orando por ela, Senhor. Mas o intuito da oração é para que a alma dela seja salva. Salva pela tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Vai tirando todas as mazelas. Senhor, toda a promiscuidade, Pai. De pensamento, Senhor. Não deixa o inimigo, Senhor, falar. Essas vozes, elas não podem ser ouvidas, Pai. Que o Senhor coloque ali perto dela apenas pessoas que tenham a palavra do Senhor nos lábios para falar com ela, Pai. Em nome de Jesus. Porque aquilo que é para o médico fazer, eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar. Mas aquilo que é para o teu Espírito Santo fazer, o Senhor vai tocar em pessoas para estar com ela. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, igreja. As palmas louvam e engrandeçam o nome do Senhor. E agradeço a minha rica oportunidade.